Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, aula 2 do capítulo 3, vamos estudar o movimento harmônico simples, conhecido como MHS, dentro do capítulo 3, que fala de movimento oscilatório, periódico e ondulatório, certo? Mas nesse capítulo é mais dedicado à questão das oscilações. Vamos ver o que é um oscilador. Um oscilador é basicamente o que a palavra já diz, é o que oscila. Você coloca uma mola e conecta numa massa, uma massa M. Aí você vai o que? Oscilar. E quando nós estamos também no balanço, voltando para a nossa infância, como estamos para lá e para cá, nós estamos também oscilando, certo? Quando a Terra faz o movimento de translação, que culmina com a passagem de ano, que é 365 dias, também nós chamamos de movimento oscilatório periódico, Mas o movimento oscilatório se encaixa mais quando está balançando, O que representa uma oscilação é essa onda aqui, certo? Essa onda que pode ser representada por uma função senoide e a função cossenoide, A mesma função senoide e cossenoide que vocês veem em matemática, certo? Quando você vê essa parte daqui de cima, nós chamamos de amplitude, aqui 1, 2, 3 e 4, e esse ponto de mínimo aqui, nós chamamos de VAD, certo? Então, essa oscilação aqui, é representado graficamente por essa onda aqui, Esse menos x, nós chamamos de amplitude negativa, isso aqui é amplitude máxima, Amplitude mínima, amplitude máxima. Fica mais esclarecido, beleza? Então, o movimento oscilatório é o que? Se repete, certo? Se você falar a mesma coisa sempre, você está o quê? Está oscilando com as mesmas palavras. Várias coisas que pode usar como repetição, O pleonasmo do português que vocês veem em figura de linguagem também é um movimento oscilatório, porque a palavra se repete, então está o quê? Oscilando na mesma palavra, certo? Mas em física, o movimento oscilatório é aquele que se repete em determinado período. Nós vamos ver a cinemática do movimento harmônico simples, do MHS, Nós temos o sistema massa-mola, que você quer conectado a mola numa massa, Aqui você tem menos A, que eu chamo de amplitude mínima. Isso aqui é zero, Quando está em repouso. E aqui a amplitude máxima. O sentido é para cá, Quando está a massa em 2 aqui, ele está o quê? Situado aqui, nessa amplitude máxima. Na figura 3, ele está o quê? Na amplitude mínima. A mola, quando está comprimida, ela não tem energia, porque o comprimento quanto é? Igual a zero. Mas ela realiza trabalho, certo? Porque quando você corta, ela vai o quê? Para lá e para cá. E nessa parte 4 aqui, ela está o quê? Que ela atingiu sua velocidade máxima. A energia nesse ponto aqui é igual a zero, Mas por enquanto nós vamos identificar, Vamos ver com maiores detalhes de energia no oscilador na próxima aula, Mas é importante que nós identificamos, o que tipo de energia. Energia nesses 4 casos aqui vai ser energia potencial elástica, Só que aqui vai ser negativa, aqui vai ser positiva, aqui vai ser zero, aqui também vai ser zero. Esse F menos Kx é justamente a lei de Hooke. O deslocamento em função do tempo, o x em função de t, Esse é o movimento harmônico simples, é dado como? Como se lê, é só ouvir o professor e depois repetir, X em função do t, A cosseno de ômega t, mais φ. O que significa? A é amplitude, que é um desses caras aqui, ela pode ser negativa ou pode ser positiva. O cosseno, é o argumento de uma função periódica. Nós conhecemos cosseno ou seno. Se vier o seno aqui, não está errado, Esse ômega significa frequência angular,
A frequência angular é a mesma coisa do que pulsação, tá? O t é um instante, o φ é a fase inicial. E as relações continuam a mesma. A frequência ao inverso do período, ômega é igual a 2π vezes f, tá? Porque 1 sobre t é o f, e o ômega também pode ser escrito como 2π sobre t, tá? E a frequência angular, quando for no sistema massa-mola, vai ser k sobre m, e o período vai ser 2π vezes raiz de m sobre k, tá? Mas só que essas duas últimas grandezas, por enquanto, nós vamos descartar. Só estou mostrando as formas de calcular o período e a forma da frequência angular, tá? Exercício, teoria, vai ficar para a próxima aula. Por enquanto, vamos ver isso aqui, deslocamento em função do tempo do movimento harmônico simples, beleza? Vamos ver a função da velocidade, né? Velocidade, você sabe que faz uma trajetória circular, nesse caso aqui, tá? Que o movimento harmônico simples, basicamente, é um movimento periódico, quando o movimento que gira em torno de uma massa, certo? Você vai ter esse centro aqui, vai ser esse φ aqui, esse ponto P. Isso aqui vai ter uma velocidade tangencial, né? Então vai ser ômega vezes R, tá? E o sentido do movimento está para cá. Então por isso vai ser o quê? Se você deslocar em relação à minha vertical, vai ser o quê? Velocidade igual menos Vp vezes o seno desse ângulo aqui. Quem é Vp? Ômega R, certo? Ômega é o quê? É o raio, que também é o quê? Amplitude, tá? Então minha velocidade vai ser o quê? Ômega vezes amplitude, tá? Que vai substituir aqui em cima aqui. Vai ficar velocidade igual menos ômega vezes A, que é amplitude, vezes o seno de φ. E quem é φ? Φ é basicamente o meu espaço angular, que vai ser φ0 mais ômega t. Então, no lugar desse cara aqui, que é o φ, eu vou colocar φ0 mais ômega t. Então, a velocidade vai ser o quê? Menos ômega a vezes seno ômega t mais φ0. Então, nós achamos a velocidade no MHS. Se eu quiser saber a velocidade máxima, é só multiplicar a velocidade angular, quer dizer, a frequência angular, perdão, vezes a amplitude, tá? Em movimento harmônico simples, o ômega não é velocidade angular, é frequência angular ou pulsação, que é a mesma coisa, tá? E nós temos a aceleração também vai existir também em função do ponto P, que vai ser sempre uma massa, tá? Que oscila em relação dessa amplitude máxima e da amplitude mínima, tá? Esse A' e o A. Aí a aceleração nesse trajetória circular, porque o sentido do movimento está para cá, vai ser o que, ó? Aqui vai ter a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta apontada para o centro, tá? A tangencial é aqui em função do ponto P e a centrípeta é para o centro da circunferência, tá bem? Então, como é que vai ficar o lance aqui? A aceleração do MHS, que é igual a aceleração vezes o cosseno do ângulo, tá? Porque nós decompomos aqui em relação à horizontal. Então, a aceleração centrípeta é o quê? Ômega ao quadrado vezes A vezes o cosseno φ. Quem é o cosseno φ? A mesma coisa, o espaço angular, que vai ser φ0 mais ômega t. Então, a aceleração do MHS, que nós vamos utilizar para poder substituir, vai ser o quê? Menos ômega ao quadrado vezes A vezes o cosseno φ0 mais ômega t. Ah, professor, eu tenho que decorar isso tudo? Não. A gente primeiro tem que analisar de como as coisas acontecem, tá? Por exemplo, aqui existe uma aceleração que em relação a esse ponto P. Essa massa vai oscilando, né? Ele começa aqui, chega aqui e finalmente chega aqui, certo? Então, a aceleração em relação a esse centro zero aqui é justamente a aceleração centrípeta. E a partir daqui eu vou chegando nessas equações aqui, tá? Eu vou escrever, tá, isso aqui e substituir, identificar quem é ômega, frequência angular, quem é A, amplitude. O cosseno, justamente o argumento, porque descreve o movimento o quê? Oscilatório. Ah, professor, mas eu fiz um problema que me deu seno. Não. O seno também pode vir também, tá? Não tem problema, não fica desesperado, porque tanto o seno quanto o cosseno são movimentos oscilatórios. Então, esse rodapé aqui é o seguinte, que no ponto central a aceleração é nula,
pois x é igual a zero, nesse cara aqui. E nos pontos de inversão, temos o valor máximo e o valor mínimo. O valor máximo quando for nesse ponto A aqui e nesse ponto mínimo aqui, tá? Então, minha aceleração máxima é o quê? Ômega ao quadrado vezes A. E a aceleração em função da elongação, menos ômega ao quadrado vezes x, que é, no caso, vezes a amplitude. Beleza? Então, tá tranquilo. Aqui, coloquei bem grande aqui, tá? Que são as equações do movimento harmônico simples, tá? Quando você tem o x, né, em função do tempo, vai ser ômega vezes a cosseno ômega t mais φ0, tá? Vai ser a frequência angular vezes a amplitude vezes o cosseno. A velocidade em função de t vai ser menos ômega vezes a o seno de ômega t mais φ0. E a aceleração vai ser menos ômega ao quadrado vezes a cosseno t ômega t mais φ0. Tá? São as três equações do ms que vocês vão utilizar. Quando der a equação da velocidade, vocês vão vir aqui e vão consultar. E quando der da aceleração, vão consultar. E quando for do espaço, também vocês vão consultar. Tá? Vocês vão memorizando as equações, ou as fórmulas, como vocês preferem chamar, naturalmente. Tá? E uma dica, né? Quando eu era no ensino médio, até mesmo da faculdade, além de estudar os exercícios propostos pelo professor, pela apostila, eu sempre pesquisava exercícios similares. Eu ia fazendo, né? Começava do fácil mesmo. Depois a gente tentava o mais difícil. É assim que nós vamos aprender, certo? Fazer as coisas devagar, tirando dúvida, e a aprendizagem vai ser o quê? Naturalmente, certo? Nós temos aqui, né? Nessa posição aqui nessa posição 0, a energia máxima, isso aqui é energia mínima, perdão, isso aqui é velocidade máxima, energia mínima, energia máxima, e agora também a velocidade também aqui é o que? É máxima, certo? Aqui só vai ter energia cinética, energia potencial, tá? Energia potencial elástica vai ser mínima e aqui vai ser máxima, certo? Beleza, né? Porque é importante observar que o sentido do movimento vai estar o quê? Sempre para positivo, tá? Então, nós temos o quadro, e quando for o x na amplitude máxima e amplitude mínima, a energia cinética vai ser igual a zero, vai ter uma energia potencial, no caso, elástica, K vezes A ao quadrado sobre 2, vezes K ao quadrado sobre 2, que é energia mecânica. Energia mecânica é a soma das duas energias. Na posição x igual a zero, vai ser mv, velocidade mínima ao quadrado sobre 2, energia potencial igual a zero. Então, vai ser energia mecânica, mv ao quadrado sobre 2. E outras posições, né, é variável, vai ser energia cinética mais energia potencial, certo? Mas isso, nesse caso aqui, não estou apresentando para vocês, nós vamos ver com maior profundidade depois. Então, pessoal, então vamos dar continuidade, né, nosso exercício. Que o móvel oscila de acordo com a equação do movimento em centímetro e t em segundos, né? Aqui foi dado a equação do movimento, que vai ser o que? X em função de t, de 20 seno 45t. Determine, letra A, amplitude, frequência angular, B, a posição a 2 segundos, né? Nós temos que identificar quem é quem, certo? Então, né, é o seguinte, o formato da equação do MHS, tá? Não precisa necessariamente vir com fase inicial, claro que não, tá? Então vai ser o que? X é igual a seno de ômega t. Isso aqui A é amplitude, ômega é a pulsação. Quem é a letra A? 20 centímetros e o ômega 45 rádios por segundo. Então, minha amplitude é 20 segundos, ômega é 45 rádios por segundo, a minha frequência angular ou pulsação. Se eu quiser saber minha posição depois de 2 segundos, vai ser o que? X é igual a 20 seno de 45 vezes 2. Então, X é igual a 20 seno de 90. 45 vezes 2, 90. O seno de 90 nós sabemos que é 1. Tá? Então, vai ser 20 vezes 1, que é igual a 20 centímetros. Na questão 2, o movimento executa o movimento harmônico simples, né, o MHS, segundo a seguinte equação. X é igual a 4 cosseno de πt mais π. No SI, lógico, determina a amplitude do movimento, a pulsação, a fase inicial, o período e a frequência do movimento, certo? Aqui já foi dado já
a questão da pulsação, né? Que é o π, e também a fase inicial. Só temos que achar o quê? A frequência do movimento, né? Então, a amplitude vale 4 metros, né? A pulsação é a mesma coisa que a frequência angular, e vale π rádio por segundo. E a frequência pode ser calculada, né? Que no caso, que ômega é igual a 2π vezes f. Quem é ômega, π, que é igual a 2π vezes f. Π vai cortar com π, vai ser 1 sobre 2, que vai ser 0,5 Hz, tá? Você vê a pulsação aqui, que o formato da equação é o quê? A cosseno de ômega t mais φ0. O φ0 quem é? O π, né? A questão 3, um bloco é comprimido da sua posição de equilíbrio para outra posição e posteriormente é solto. Considere o sistema bloco-mola livre de forças dissipativas e que o bloco entre MHS com período igual a 4 segundos. Determina a frequência do movimento, a pulsação e a fase inicial. Certo? Então você tem o sistema aqui preso aqui na parede, você tem menos 3, aqui é 0, aqui é igual a 3. Quando você solta, vai oscilar até chegar na velocidade máxima na posição 0, tá? Nesse caso aqui, ele está o quê? Comprimido aqui a menos 3. Então, minha energia potencial vai ser uma energia o quê? Mínima, tá? E não vai ter energia cinética. A energia cinética só vai ter aqui, tá? Mas, por enquanto, vamos achar a equação do movimento. Mas nós estamos entrando no clima. Então, como é dado, né? O período do movimento vale 4 segundos, né? Como foi previamente dado enunciado. Então, a frequência é o quê? A inversa do período. A frequência é o quê? É 1 sobre t, que é igual a 1/4, que é igual a 0,25 Hz, certo? Então, a pulsação frequência angular vai ser o quê? Ômega é igual a 2π vezes f, tá? Quanto vale f? 0,25, nós achamos aqui, vai ser 2 vezes 3 vezes 0,25, que vai ser 1,5 rádio por segundo. Então, nós resolvemos o problema, certo? Então, para poder achar o restante, aplicamos a equação do movimento harmônico simples, novamente, tá? Que vai ser o quê? X é igual a cosseno de ômega t mais φ0. Quem é x? Menos 3. Vamos voltar? Que eu tive que tirar o menos 3 daqui, tá? Aqui que eu tirei. Então, ficou menos 3, que é igual a 3 vezes cosseno, vezes 1,5, que nós achamos daqui, né? Vezes 0, mais φ0 igual esse cara aqui. Então, nesse caso aqui, vai ser o quê? Menos 3 com 3, porque o valor do cosseno máximo é sempre igual a 1, né? Então, vai ser menos 3 sobre 3, vai ser menos 1, tá? O ângulo inverso de cosseno menos 1, que nós chamamos de arcosseno, vai ser o quê? 180 graus, que vai ser π rádio, certo? A questão 4, o movimento oscilatório obedece a relação V em função do tempo, 45 seno 20 vezes t mais π sobre 2. Calcule a velocidade máxima. A velocidade máxima quando seno o quê? Tem uma velocidade máxima, certo? Que nesse caso, o seno desse ângulo aqui vai ser igual a 1, mas vai ter o 20 aqui, tá? Então, vai ser 20 vezes 45, certo? Então, podemos escrever que velocidade é igual a amplitude vezes a pulsação, que vai ser velocidade o quê? 45 vezes 20, que a velocidade vai ser igual a 900 metros por segundo. Beleza? Então, final da aula, para casa 31 até 34, tá? Tudo dentro do contexto que nós vimos. A D2 vai ser uma lista de exercício dentro da teoria e dentro dos exercícios, né? Vai ter uma historinha, né? Um enunciado mais sofisticado, não digo difícil, né? Um enunciado com palavras maiores, mas a maneira de fazer é a mesma. Identifique as palavras-chave, identifique o comando da questão, o que ela quer e os dados pertinentes para que vocês possam fazer bons exercícios. Beleza? Então, tá tranquilo. Então, estamos juntos. Muito obrigado e deixo um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.